eu estava falando, né, todos esses cursos que eu fiz, qual é o grande problema? A base deles não é a palavra. Então, eles olham para as crianças como crianças são santas, né? Eu tenho que atender as mães que dizem assim, onde é que eu estou errando porque o meu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo? Aí eu tenho que lembrar a elas que elas são cristãs e que o filho dela tem uma natureza caída. E que a palavra de Deus diz que o coração do homem é inclinado para o mal desde a infância. Então, que ela precisa aprender a lidar com aquela natureza caída desde cedo. Desde cedo você atua, desde cedo você ensina. Porque você também vive com essa... mas é porque é fase. Se você não atuar, a fase não vai passar, não. Você vai acumular um problema em cima do outro. Porque eu entendo que as fases existem. A palavra de Deus fala, quando eu era menino, me comportava como menino. Isso. E você fala, a palavra de Deus diz que Jesus crescia em graça e em sabedoria. Existe sim processos, a gente sabe disso. Mas a gente precisa atuar naquela fase, naquela mentira, naquela rebeldia. A gente precisa atuar. O que tudo isso faz com a gente, se a gente olhar esses manuais que não conhecem isso, é como você reagiu. Olha o que você está fazendo de errado. Né? Então são mães reféns tentando convencer uma criança de 3 anos a escovar os dentes. Porque eu não posso mandar. A criança cheia de razão Sim. e você toda culpada. Sim. Né? É assim que o mundo trata. Ela tem razão, ela é boa. Ela é perfeita. O problema é você. Né, Juliana, eu li um livro que eu recomendo para toda mãe, se chama Pastoreando o Coração da Criança. E ele diz algo muito importante. Se você é cristã, presta atenção nisso, porque ele diz assim que criar filhos é uma coisa que você faz para Deus. E você vai responder a ele. Então, eu não crio os filhos do meu jeito e eu não os disciplino porque quero. Eu os disciplino porque eu tenho essa responsabilidade, essa autoridade de delegada. Sim. Então, uma mulher que não disciplina, e disciplinar é, sobretudo, ensinar, né? É corrigir visando ao bem, mas orientando. Porque eu vejo que muitas mães erram porque elas querem mandar, mas não ensinar. O filho precisa saber no que errou. Sim. E precisa ser... É esse comportamento aqui que não pode se repetir. Porque se ele se repetir, vai ter uma intervenção. Elas não estão disciplinando, elas estão castigando. O que é diferente. Elas estão punindo. Você me fez mal, agora você vai ver. Então não é você fez isso. Isso não se faz por isso. Isso não é um erro, isso é um pecado, porque a gente tem que dar nome às coisas. Isso. Então, isso é pecado, isso tem uma consequência. E eu estou te disciplinando, deixa eu te explicar. Entende? Não, você me fez mal, agora você vai ver. O que acontece na adolescência? Você me fez mal, agora você vai ver. Eles devolvem. Meus filhos são muito ingratos. Não, vamos olhar para trás. Eles provavelmente aprenderam com você. Assim que tiver poder, você vai ver agora. Agora eu posso. Então, existe a educação a curto prazo hoje. Eu quero resolver hoje. Então, eu dou uma tela, porque eu fico em paz hoje. Né? Eu ignoro, eu disciplino agora, mas não ensino. Disciplino não, eu puno, mas eu não ensino, eu não disciplino, eu não sou o exemplo. Então, quando eles são, eu digo assim, quando eles são muito pequenos, né? Criança faz muito isso, né? Mas o meu pai disse. Mas foi a minha mãe quem falou, né? Nós somos verdade. Quando eles começam a crescer, eles começam a olhar e falar assim, peraí, mas minha mãe diz aquilo e não faz. A minha mãe sai da igreja, meu pai sai da igreja falando de todo mundo. Fala do pastor, fala do louvor, fala da roupa do irmão. Aí você começa a perceber que tudo aquilo que os meus pais falam, eles não vivem. E essa incoerência é o que traz a criança a começar a questionar. Realmente, você pode me questionar alguma coisa? Porque não adianta você só falar. Eu digo que a palavra de Deus, ela nos ensina. A gente precisa falar da palavra. A gente precisa viver a palavra. Mas a gente precisa exortar na palavra. Mas se a gente não tiver as 3 coisas, não vai funcionar. Entende? Se você pegar o livro de Reis, você vê Davi, a palavra fala. Davi não contrariava o filho. Não perguntava por que você faz assim. Não é? É uma omissão. Então você precisa exortar na palavra também. Davi não vivia a palavra? Davi não era um homem na palavra? Mas ele não exortava de acordo com a palavra. Então eu digo que tem que ter as 3 chaves, sabe? Você precisa exortar, mas ele precisa olhar e falar, minha mãe está vivendo, eu aprendo, eu repito. A gente repete. Só que a grande maioria não está vivendo o evangelho.